Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de comentários aos informativos do STF e do STJ. Nesse vídeo de hoje vamos comentar o informativo 650 do STJ. Qual foi o tema tratado aqui? Organizações criminosas. Lei 12.850 de 2013. O artigo 2º dessa lei, ele traz o crime de promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. E o seu parágrafo 1º traz a seguinte conduta criminosa, que é uma conduta equiparada, diz assim: nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Então vou repetir. Abra aí também o artigo 2º, parágrafo 1º. Qual é a conduta criminosa aqui? Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça. Então, verbos típicos: impedir, obstar, não permitir que seja feito, ou embaraça, criar obstáculo, criar dificuldade. Então, impedir ou embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Qual é o alcance dessa investigação de infração penal? Será que essa investigação, que o autor desse crime impede ou embaraça, é só na fase de inquérito policial? Ou essa investigação, que o autor do crime embaraça ou impede, pode ocorrer também na segunda fase da persecução penal, que é a fase processual, que é a fase da ação penal? O STJ, nesse informativo 650, interpretou o artigo 2º, parágrafo 1º e encontrou, após fazer um trabalho de hermenêutica, de interpretação, encontrou a seguinte norma. O tipo penal previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da lei, define conduta delituosa que abrange o inquérito e a ação penal. Portanto, a investigação, essa investigação de infração penal praticada por organização criminosa, essa conduta criminosa do parágrafo 1º pode ocorrer tanto na fase do inquérito quanto na fase da ação penal. Por qual fundamento o STJ entendeu dessa forma? As investigações se prolongam durante toda a persecução penal, que abarca tanto o inquérito policial, primeira fase da persecução penal, quanto a ação deflagrada pelo recebimento da denúncia, que é a segunda fase da persecução penal. E disse mais o STJ desse julgado: não havendo o legislador inserido no tipo penal a expressão estrita inquérito policial, compreende-se ter conferido à investigação de infração penal o sentido de persecução penal como um todo. E aí, voltando àquela temática, persecução penal como um todo, seja a primeira fase de inquérito, seja a segunda fase do processo criminal. Frise-se também que também no curso da ação penal são feitas investigações e diligências observando a busca da verdade real, sendo certo que as investigações feitas no curso do inquérito, como na ação penal, se diferenciam, claro, devido ao processo legal, ampla defesa, etc. Tá? Bom, e aí finalizou dizendo que a persecução penal é contínua. Não há que se falar em estancamento das investigações com recebimento da denúncia. Ou seja, o que disse aqui o ministro Joel Ilan Paciornik? A investigação, ela começa lá atrás, na primeira fase da persecução penal, do inquérito policial, fase investigativa, e prolonga-se até, inclusive, durante a fase do processo criminal. Portanto, a interpretação acertada aqui é: o agente que impede ou embaraça investigação de infração penal praticada que envolva organização criminosa comete esse crime se isso se der
tanto na fase de inquérito policial quanto na fase da ação penal. Foi essa a interpretação, foi essa a norma retirada do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Organizações Criminosas. Um abraço e até o próximo vídeo.